Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, bem-vinda a mais um podcast Tribuna Livre, um espaço que foi criado para quem busca informação clara, debates relevantes e conversas que ajudam a entender melhor o nosso tempo e a nossa cidade. Cada episódio a gente abre os microfones para vozes diversas, para personagens que vivem no dia a dia da Costa Verde, do Rio de Janeiro, do nosso país e que entendem os desafios e as transformações que a região enfrenta todos os dias. A proposta do Tribuna Livre Podcast é aprofundar temas de interesse público com bastante seriedade, com objetividade e com uma linguagem acessível, né, que você consiga compreender. O Tribuna Livre Podcast vai ter sempre entrevistas exclusivas, análises fundamentadas e diálogos que valorizem a pluralidade das ideias. Ajuste o volume do seu aparelho, siga-nos nas redes sociais, @Tribuna Livre Jornal, e acompanhe as nossas conversas aqui sempre que entrarmos no ar no nosso canal no YouTube. Nesse segundo programa eu convidei uma pessoa muito especial que também faz parte da minha trajetória profissional, já que a gente trabalhou junto por um período na área da comunicação. Está aqui comigo hoje o pastor Pedro Lucena, profissional de TI, né, Tecnologia da Informação, desenvolvedor de sistemas, produtor de vídeo, pastor da Assembleia de Deus e também da Igreja Evangélica Casa do Pão, no Parque Belém. Ele criou o grupo Evangélicos de Angra e chegou a ser candidato a vereador na década de 1990, estando, portanto, ligado um pouquinho também à realidade política de Angra dos Reis. Pedro, obrigado por ter aceito esse convite, né, para essa conversa. Eu procurei pessoas, né, que são relevantes para a minha trajetória, mas que são relevantes também para o debate público na cidade, e o senhor é uma delas. Obrigado por estar aqui com a gente hoje para essa conversa. Obrigado, Clauber. Eu que agradeço o convite, né? Quando você me mandou o convite pelo WhatsApp, eu demorei a responder? Não, né? Respondi na hora, porque Clauber na frente é tranquilo, então obrigado. Eu conheço o profissional que você é, a pessoa que você é, e vim tranquilamente aqui para a gente bater esse papo. Pedro, eu fui pesquisar, né, a tua história, pelo menos parte dela, e descobri que o senhor veio de longe, né? Veio lá da ilha de Soure, lá na ilha de Marajó, no estado do Pará. Isso. Eu queria que o senhor contasse aqui para a gente. Eu não sei se chama o senhor de você. Não, você, por favor. Você, Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, né? Como é que você veio parar em Angra? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para alguns entrevistados, né, que eu sei que estão radicados em Angra há muitos anos, mas muitos não são daqui, como é o meu caso, o seu caso. Como é que você veio parar em Angra? Bom, tem vários passos, eu vou tentar ser resumido, mas, como você falou, eu sou nascido na cidade de Soure, na ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo. Sim. Né? E meu pai era prefeito na cidade lá, em 68, 69, por aí. E devido a uma situação política grave dentro da prefeitura, com o vice-prefeito, envolvendo o vice-prefeito, que manchou o nome do governo todo, o meu pai acabou surtando, né? Ficou doente e entrou em crise, e aquela situação que vivíamos de tranquilidade virou de cabeça para baixo. Porque ele era o prefeito, a gente morava numa das melhores casas da cidade. Quando chegou o telefone lá, o número dele era o telefone número 1. Caramba. Quando entrou a televisão lá, foi a primeira televisão na casa dele, e de repente tudo muda. Minha mãe foi a guerreira e a heroína dessa história toda, e fomos para São Paulo para cuidados de saúde do meu pai. Você imagina a situação, meu pai adoecido, minha mãe e 8 irmãos, 8 filhos, tudo de 15 anos para baixo. Né? Você era o mais velho, não? Sim, nessa época eu ia na igreja, ainda não tinha muita noção, eu ia, né? Você era o mais velho dos 8? Não. Você era eu era do meio mais ou menos, né? E dali de São Paulo, naquela luta pela sobrevivência, sem muito detalhe, a gente acabou vindo morar no Rio, em Bento Ribeiro, tá? De Bento Ribeiro a gente foi morar no Meia, voltamos um período por alguns meses para Belém, voltamos para o Rio de Janeiro de novo,
E os maiores foram casando, foram tomando sua vida, e eu acabei indo morar sozinho também por um tempo, saí da casa dos meus pais, né? E sempre trabalhando, lutando, né? E dali a gente fui morar no Riachuelo também, bairro do Riachuelo. Nessa época, já em 80, por aí, 81, 82, eu entrei na área de informática através de uma indicação do meu irmão. Sim. E a vida começou a melhorar um pouco financeiramente, porque era muito bem remunerado na época. Imagina, né? E hoje ainda é bem remunerado, mas não tanto quanto naquela época. E me casei com a pastora Enilze, né? E casamos, e como os pais dela moravam aqui em Angra, e o pai dela é o pastor Toninho, né, meu sogro, acabei em 80, casamos em 86, e de 86 a 90 comecei a ir e voltar muito, e acabei me mudando de vez para Angra dos Reis. E lá se vão 40 anos. Isso. Quase, praticamente 40 anos. Começamos a nossa história. Que bacana, Pedro. Que bacana. Em Angra. É uma história, a história de muitos migrantes, né, que vieram para Angra, e no seu caso, marcado um pouco pela questão da religião, né? A sua família já era evangélica na década de 70? Como é que foi essa iniciação? A minha mãe assim já era evangélica, ia para a igreja, Assembleia de Deus, né? Começou a me levar e eu acabei seguindo no caminho. Meu pai veio mais tarde para a igreja evangélica. Sim. E você costuma, depois desse período, né? São Paulo, Rio, Angra, você volta ainda ao norte do país, volta a Belém, ainda tem parentes lá? Sim, tenho parentes em Belém, e eu gosto de ir pelo menos uma vez no ano. Não consegui esse ano, mas se Deus quiser, agora em 2026 eu vou, né? Eu vou, sabe para quê? Para comer. Porque eu sou apaixonado pela comida paraense. Inclusive a tal da maniçoba, isso é gostoso? O que é maniçoba? Maniçoba é tipo uma feijoada, só que sem feijão. Ela é feita com a folha de uma planta, né? A maniva, né? Que é da mandioca. É uma folha que é venenosa, e é necessário que para o preparo fique cozinhando. Naquele tempo da lenha eram 8 dias, né? 8 dias? De cozinhando para tirar o veneno. Com a panela de pressão hoje já dura 3 dias, né? Já cozinha menos. Que isso! E é muito popular, né? Sim, coisa muito popular. Sempre que se fala de norte é açaí e essa tal de maniçoba. Muito gostoso, muito bom. E dizem que no norte se come o açaí salgado, né? Não é salgado, é o açaí como acompanhamento da comida, mas sem açúcar, não como uma coisa doce, como se come, né? Aqui pelo Sudeste, né? Sul-Sudeste. Virou sorvete. Virou sorvete, exatamente. Então a gente toma lá, pega aquela cuia de açaí que a gente fala, né? Sem açúcar, o suco puro. É muito comum lá em Belém, né? A gente comer junto com peixe, com filé de peixe, né? Sim. Muito é uma bom. Realidade muito diferente da nossa aqui, né? A realidade do norte brasileiro é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. O que você destacaria de diferente, assim? Além da própria geografia, né? Porque é bem complicado, né? Primeiro, temperatura, né? Lá é muito quente, muito calor. Já tive em Manaus também um tempo, é um calor muito forte. E o desenvolvimento também, né? O Sudeste é mais desenvolvido, mais indústrias, é uma coisa mais... Tem pobreza aqui no Sudeste, mas também no Norte tem muito mais. Perfeito. Situações muito... desafiadoras. Né? Muito. Pedro, eu já te conheci pastor, né? Mas obviamente ninguém entra na igreja pastor, né? Tem uma caminhada. Como é que funciona essa caminhada até se chegar a pastor, até se chegar até a liderança de uma igreja? Bom, a minha raiz é a Assembleia de Deus, né? Vou falar como é que é na Assembleia de Deus, que é um pouco diferente da Batista, da Congregacional, tem outro sistema. Normalmente, assim, a gente passa por uma caminhada. Como na Igreja Católica também, né? Você vem por uma caminhada. Eu comecei como membro da igreja, né? Me batizei.
passei a integrar o grupo das crianças, cantar no grupo das crianças, antes de batizar, né? Depois que eu batizei, eu fui para o grupo dos jovens e fui seguindo uma carreira. Dentro da Assembleia de Deus, nós temos, assim, o primeiro cargo seria o auxiliar de trabalhos, que é um pré-diácono. Na igreja seria o equivalente a um coroinha, na igreja católica. Não, é isso, é aquela pessoa que vai começar assim, a aprender e vai abrir a porta e vai, né? Auxiliar o pastor principal. Isso, aí depois vem o diácono, né? Que ele, na Assembleia, cuida mais da questão de, na hora das ofertas, ele tá olhando as crianças também, né? E na igreja católica seria uma espécie de ministro, que na igreja católica chama ministro esse auxiliar do padre, o auxiliar do pastor, sim. Então é o diácono. É. Aí, mas tem um cargo intermediário na Assembleia que chama-se presbítero, que, teologicamente, já seria até mais do que um pastor. Mas não sei por que na Assembleia colocaram o presbítero abaixo do pastor. Né? Seria um pré-pastor. O presbítero ele já começa a ministrar a palavra no púlpito. Né? Já começa a pregar, que a gente chama, né? A fazer a pregação, auxiliando o pastor. E depois, pastor. Aí o pastor é o último degrau. Isso, eu segui todo esse trâmite. Eu fui auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, pastor auxiliar, até que eu cheguei a pastor presidente. Pastores são escolhidos dentro da comunidade cristã ou desperta essa vocação? Muitas vezes o pastor ele chega ao pastorado conduzido pelo pastor principal da igreja, que vê ali uma vocação e vai orientando. Outras vezes a pessoa, eu no meu caso, eu senti desde novo que eu tinha uma vocação para o pastorado, né? E eu já procurei me encaixar para chegar lá, né? Então tem essas duas situações. E Pedro, o que é um pastor? O que o pastor... Qual é o sentido do pastor na igreja? Qual é a função do pastor? A função é orientar o que a gente chama de rebanho, né? Que são as pessoas que estão na igreja. Sim. Biblicamente falando, né? Ensinar qual é o sentido de estar na igreja, o sentido de estar seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, sim. Tudo dentro da Bíblia, né? E ali vai formando uma consciência cristã, vai formando o cristão, né, a ser um bom seguidor, né, de Cristo, né? E exige uma preparação também, né? O pastor tem que estudar, né? Tem que estar, ele tem eu estou assim falando aqui lato sensu, né? Um curso de formação seria o equivalente a isso. Aí entra-se muita confusão. Por quê? Porque no Brasil existe liberdade de religião, liberdade de expressão, por mais que alguns digam que não, mas existe. Então, se você pegar uma igreja batista, por exemplo, ela é muito rigorosa na formação do seu pastor. Entendi. Ela exige que tenha 4 anos de seminário, né? Além de uma formação básica, 4 anos de seminário. Um dos mais conhecidos é o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que forma pastores há muitos anos para a Igreja Batista. E, normalmente, na Igreja Batista, passa por esse período. Na Assembleia de Deus, já tem um meio termo, né? É mais flexível. Pede-se que tenha curso teológico, né? No caso da convenção que eu faço parte, tem um curso chamado COM, que é o curso de orientação ministerial, que todos aqueles que, para serem credenciados na Confraderge, na nossa convenção, ele tem que fazer esse curso de 1 ano. Né? E existe também aquela coisa assim da pessoa que se faz pastor. Né? Hábito, é uma realidade. Né? Por hábito ou porque acabou encontrando... Não vou julgar os interesses de cada um. Porque... De repente encontrou um vácuo de liderança em alguma comunidade cristã e acabou despertando a vocação. Não, ele pensa assim, eu vou dar um caminho que acontece muito. Né? Eu quero ser pastor. Né? Não vou julgar os interesses dele. Mas ele não, ele vai... não se autonomeia, não. Ele tem que passar por algum tipo de crivo, não? Pode haver uma autonomeação. Quem administra? Se você quiser abrir uma igreja evangélica na tua rua, quem vai te proibir? Ninguém. É isso. Você aluga uma loja,
ou um espaço que você tenha na tua casa, compra as cadeiras e começa a fazer culto. Aí você vai registrar o teu CNPJ. O que a Receita faz? Registra. Se você tiver ata, tiver pessoas que assinam contigo, registra a tua igreja, está lá você. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tribuna Livre, né? Pastor Cláudio Valente. Bom, eu não tenho essa vocação, Não, mas essa vontade, mas sabendo que é tão fácil assim. A gente ri, mas se alguém discordar do que eu estou falando, fica com a vontade aí de comentar aí mas esse talvez seja no YouTube, né? Eu vou ler os comentários. Mas esse talvez seja o segredo também da expansão do evangelismo no Brasil. Sim, né? sim. É porque você não tem igreja católica descentralizada assim. Não. Igreja... Inclusive, você pode abrir com o nome de Assembleia de Deus. Mesmo sem ter... Com uma extensãozinha. Assembleia de Deus, Caminho da Verdade. Não sei, deve até existir, né? Com certeza. Vai te impedir. Não vai te impedir. A lei não vai te impedir, não, nem a própria não. igreja vai te impedir. Não. Mas assim, o que a gente fala, e eu sempre recomendo, por que existe a convenção? Para quase, assim, poucas coisas, né? Não vou dizer para quase nada. A convenção é tipo uma regra, né? A convenção é como se fosse uma OAB. Filiação, OAB. Uma OAB, né? A OAB não vive dando assistência para advogado o tempo todo. Mas se você não tiver a OAB, você não pode exercer, né, o direito. Profissão, a igreja, por exemplo, se você procura uma igreja que é filiada a uma convenção, você vai saber que lá o pastor teve que passar um tanto tempo de ensino, passou por entrevistas. Né? Na nossa convenção, nós tiramos mais ou menos umas 8 certidões. Criminal, civil, SPC. Regularmente, né? Para a igreja existir, para a convenção existir. Senão ele não é aceito como pastor. Se ele não apresentar as certidões, ele não é aceito como pastor. Então, isso me leva também a uma outra questão, né? De quando em vez, ou de vez em quando, a gente vê no noticiário pastor que se desviou do caminho. De repente, aquele pastor que se desviou do caminho, ou que se envolveu em um crime, ou que se envolveu numa atividade ilícita, ele talvez não fosse um pastor confederado, digamos assim, convencionado, né? Ele seria um pastor ainda em formação. Pode acontecer. Não evita. Não evita, Vai ter as exceções, mas de um modo geral, filtra um bocado. Tá? O fato de existir uma regra. Uma coisa interessante que eu acho na nossa convenção, quando ele vai ser admitido ao pastorado, ele é entrevistado junto com a esposa. Sim. Chama a esposa, aí várias perguntas e pergunta: a senhora concorda que o seu marido seja um pastor? Se ela não concordar, não vai. Não vai. Interessante. Tá? Aí você, às vezes ela nem abre o motivo, mas às vezes o cara é um espancador, o cara é agressivo, dentro de casa, o cara trata mal os filhos. Caramba. E ali já dá uma filtrada, né? É bastante polêmico isso aí. É uma informação bastante... Então, quando a mídia divulga, pastor fez isso ou fez aquilo, dá uma olhada na origem desse pastor, como foi que ele chegou a pastor, qual a igreja que ele é pastor, né? Bem polêmico. Pedro, em Angra, o censo 2022 acaba de atestar que nós passamos a ser uma cidade com maioria evangélica. Né? O número de evangélicos, pessoas que se confessam evangélicos, é superior a todas as religiões, as outras, inclusive a católica, que até o censo de 2020 era a maioria. Mas eu não vejo assim, uma unidade, né, entre esse público evangélico. É uma fatia da sociedade muito dividida, né? Mesmo sendo evangélico, existem divisões. Sim, existe divisão e é uma dificuldade muito grande você unir os evangélicos. Eu já participei de vários movimentos, um deles você conhece muito bem, que é a UNEAR, sim. União dos Evangélicos de Angra dos Reis. Exato. E eu acho que quando o poder chega muito na mão de algumas pessoas, elas não sabem como lidar, né? O poder corrompe a todos, né? E é difícil. Qualquer grupo de pessoas... É difícil porque cada um começa a ver seus próprios interesses, é difícil a unidade. Né? Mas existem grupos, tá? Eu não vou citar aqui o nome de um grupo que se reúne, que são sérios e mantêm a regularidade e a unidade. Né? O que é que une esses evangélicos de diferentes denominações?
qual o liame? O liame, obviamente, é a religião, né? A fé cristã, mas tem algum interesse comum? Eu acho que é difícil a pergunta. Bom, Interesse se o comum, senhor não tem resposta, teoricamente, imagina o eu. interesse comum seria a pregação do Evangelho. Sim, eu acho que essa é a linha principal. A É. fé e professar o Evangelho e o Todas seguimento as de igrejas Jesus. querem isso. Sim, Cada um com seus motivos. sim, Né? Nobres ou não tão Mas nobres. igrejas têm plano de expansionismo, de missionariedade, de É natural arregimentar mais pessoas? É natural da igreja o desejo de crescimento. Né? A nossa igreja agora, né, que apesar de ter, entre aspas, o nome fantasia, né, o nome social de Casa do Pão... Merece até uma pergunta depois. Mas toda igreja tem, por exemplo, nós fazemos o que chama de célula. Sim, sim. Né? As células. Nas casas, né? Nas casas, reunião. Na minha casa tem uma célula da nossa igreja, é onde você se reúne de uma forma mais informal, onde você se aproxima das pessoas, você ouve mais as pessoas, coisa que não acontece dentro da igreja. Né? E igrejas que rejeitam célula por motivos, né, da origem, da formação da célula, mas ela acaba tendo ponto de pregação. O que é um ponto de pregação? É numa casa, não deixa de ser, né? Muda o nome, mas a função é a mesma, é a expansão, né? Trazer pessoas. E o que é que separa os evangélicos? Se a pergunta sobre a união é difícil, imagina a sobre separação. Eu acho que é mais fácil responder o que separa. Fácil, né? Não deveria. As denominações são diferentes, então existe, obviamente, né, uma divisão ali cartográfica, digamos assim. Sim. Mas outras coisas também separam, né? É difícil você unir grupos distintos em prol de interesses comuns, né? A Igreja Batista é unida com ela mesma, a Assembleia de Deus é unida com ela mesma, né? Em parte, né? A Assembleia ainda vejo mais tem mais vertentes, do tem mais Batista. divisões, É mais a Batista é mais unidade. Né? Apesar de que a Batista também já criou mais unidade. Por exemplo, a Igreja Batista Monte Jerezim, na Verolme, é uma igreja que já não está mais na linha da Igreja Batista tradicional. Né? A própria PIB Angra já não é mais aquela igreja batista tradicional. Né? Já tem uma visão já diferente. Você tem uma Batista na Japuíba também. Sim. Pastor Alcir, que tem uma linha também. Ibacém, Igreja Batista. Né? Igreja, não, Ibacém é pastor Ezequias. Tem do pastor Alcir Isso, também. pastor Ezequias já é mais conservador. Né? Pastor Cibaía também, já é uma linha mais da Igreja Batista tradicional também. Né? Apesar de terem cultos todos dois bem avivados, né? Mas assim, ainda mantém mais assim, a proximidade com a tradição. Então, quer dizer, é muito complicado olhar para esse público e dizer que ele pensa, age, vota e se comporta igual. Não. Dentro desse campo tem várias ramificações. Tem. Existe um movimento agora atual, né, que tensionou, né, esquerda com direita. Sim, vou chegar lá. Então chegue. Bom, eu queria. O senhor falou, né, que a sua igreja lá no Belém chama-se Casa do Pão. Por que esse nome? Bom, quando eu estava pastoreando, que agora é o meu filho, o pastor Daniel, né? Eu estou junto com ele lá, estou ajudando, mas ele é que está à frente da igreja. Ele né? tem quantos anos? Tem 31 anos. Jovem, né? Então, deu uma renovada na igreja, foi muito bom, né? E eu estou descansando um pouco. Descansando mais ou menos, né? Mas observando, né? Mas começou lá a Assembleia de Deus do Parque Belém. Aí nós começamos lá um projeto social, né? Principalmente com jiu-jitsu. Chegamos a ter 70 crianças estudando, fazendo jiu-jitsu dentro da igreja. Caramba. E eu comecei a chamar o projeto de Centro Evangelístico Bethlehem, que é uma palavra hebraica que quer dizer Casa do Pão. Sim. Quando o pastor Daniel assumiu, né, ele sentiu o desejo de tirar o nome, mudar o nome de Assembleia de Deus,
apesar de continuarmos ligados à convenção, Sim. e colocar como Igreja Evangélica Casa do Pão. Legal. Pedro, A origem, talvez, do Bethlehem. a comunidade do Belém é uma comunidade carente, né, de Angra, que enfrenta muitos desafios sociais. Bastante. Imagino que o seu público também é um público carente, gente pobre, Sim. gente humilde, né? Que é a razão de ser do próprio cristianismo, né? Que é estar com as pessoas que mais precisam. As igrejas têm um papel social muito importante, né? E eu imagino que no território que o senhor atua também tem essa demanda social muito forte. Sim. Aliás, foi um dilema muito grande que eu tive, porque no tempo que eu estava ali, a gente passou por várias fases, várias crises, e eu me perguntava, e eu falava, eu vou sair daqui do Belém, vou abrir a igreja em outro lugar. E quando eu pensava nisso, uma voz lá dentro dizia assim, por que você vai sair do lugar que precisa da igreja? Aí eu acabava voltando atrás e falei, vamos sofrer aqui até... Situações de segurança, imagino, né? Porque o bairro foi conflagrado. Sim, nós tivemos uma situação gravíssima de segurança. Depois nós tivemos também o Covid, que afetou praticamente todas as igrejas. Sim. Então nós sofremos um bombardeio né, de situações difíceis. E permaneceu. Estamos lá. Que bom, graças a Deus por isso. Pedro, eu queria falar sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é um personagem extraordinário da história mundial, que pode ser olhado, visto e lido e compreendido de vários aspectos, mas a minha pergunta é a seguinte, o Jesus histórico, né? A pessoa Jesus Cristo, ele também era um personagem político naquele território, naquele local em que ele atuava? Ele podia ser visto como personagem político? Sim. Porque ele se apresentou como Messias. Não é? A gente, do ponto de vista religioso, teológico, a gente tem uma visão do que é o Messias, o Redentor, que vai salvar nossa alma e que vai nos dar a vida eterna. Mas, diante da sociedade, ele era uma pessoa que colocava a liderança política em risco. A liderança romana e dos fariseus, né? Dos Sim. Do templo. Principalmente as lideranças judaicas local na época, que na época de Jesus, né, a Roma dominava, Sim, né? o povo de Israel era escravizado por Roma, apesar de que no tempo de Jesus já estava bem mais frouxo, né? Sim. Muitas pessoas integrando já até o governo de Roma, judeus, né? E tinha liderança, né? Os escribas, os fariseus. E quer judeus dizer, que passaram a pensar como os romanos. Sim. Né? Os judeus que trocaram de lado. Isso. Passaram a ser opressores. Exato. E antes eram Muitos, oprimidos. né? Cobradores de impostos. Cobradores de impostos, exatamente. E quando Jesus se apresenta como o Redentor, ele, na visão, né, política, ele era aquele que ia abalar a autoridade da liderança daquela época. Né? Ou seja, ele era um personagem também político que começou a alterar, né? A passagem de Jesus entrando no templo é talvez a cisão desse personagem, né? Que era uma pessoa que não incomodava e passa a ser alguém que questiona o poder. Né? O poder do templo, o poder daqueles religiosos que administravam o templo. E os discípulos ficam incrédulos, né? Porque eles também tinham uma compreensão restrita da missão de Jesus, né? E aí Jesus falava, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Exatamente. O farisaísmo era uma seita que era muito influente. Na Bíblia Católica, não sei como é na Bíblia Cristã Evangélica, mas na Bíblia Católica, o evangelista diz que Jesus chegou ao templo cheio de ira. Né? Jesus estava irado com aquela situação. Comércio. É o único trecho do Evangelho que demonstra uma emoção tão forte. Né? Que Jesus está realmente confrontando, abalado e confrontando aquilo ali. Mas a mensagem de Jesus tem sido distorcida ao longo do tempo, né? E ela pode ser, né, Pedro? A mensagem cristã original pode ser distorcida por qualquer pessoa, né? Sim. A própria Bíblia fala sobre as pessoas
interpretarem de acordo com as suas conveniências. Sim, né? sim, existe essa passagem. Tem. Isso, Elas distorcem de acordo com suas próprias isso concupiscências. A palavra. concupiscência. Né? E isso faz com que as pessoas briguem por causa do Evangelho. Sim. E se desentendam. Né? E embora Jesus tenha dito que veio para trazer divisão, não era nesse sentido, né? Não era no sentido de que cada um que lê a Bíblia com seu olhar, com seu óculos, entende uma coisa diferente. Mas eu sou apaixonado pelo personagem Jesus. Tanto histórico. O histórico quanto o religioso, teológico, divino, né? Porque as atitudes dele eram totalmente surpreendentes. Né? Ele quebrava tudo quanto é paradigma. Sim. E eu fico pensando que se Jesus chegasse hoje aqui com a mesma mentalidade, ele também ia ser crucificado de novo. Porque as pessoas não aceitam. Né? Eu já ouvi isso e eu dou certo crédito, porque em todas as religiões cristãs, né, de origem cristã, existem desvios, né? Existem leituras daquela realidade, porque a realidade de Jesus ela pertence a um tempo e a um espaço físico na Terra. Né? É a Judéia, é Israel, é onde Jesus andou, né, fisicamente. E muitas vezes eu vejo pessoas tentando trazer aquela realidade para a nossa realidade. A nossa realidade é bem diferente daquele tempo, né? Sim. E as interpretações não podem ser as mesmas. Não. Mesmo que haja doutrina. O Evangelho, infelizmente, virou objeto de comércio, não é? Mas, assim, eu gosto de voltar mais para Jesus, como você puxou aí no assunto de Jesus histórico. Eu fico pensando em os fatos mais marcantes da Bíblia envolvendo Jesus é com prostituta, mendigo, cego, aleijado, leproso. Era para onde Jesus olhava. Né? E eu me pergunto, hoje, né, a visão é essa? A visão, em muitos casos, ela está longe dessa realidade cristã. Pedro, a gente falou, né, sobre direita e esquerda, e hoje a religião, especialmente os evangélicos, são tratados como força política. Sim. O que o senhor pensa sobre o envolvimento de lideranças cristãs na política partidária? Existe incompatibilidade nessa relação, no fato de haver pastores, líderes religiosos envolvidos com a política partidária? Olha, eu acho que não deve ser considerado uma coisa proibida. Sim. Mas eu acho que se um pastor resolve seguir a carreira política, ele deve sair das funções de pastor dele. Sim. Né? Que eu acho que o pastor ele tem que ser vocacionado para cuidar de ovelha. O pastor tem que estar cuidando de ovelha. Se ele se envolve muito na política, ele vai deixar de atender o rebanho como deveria. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? O próprio Jesus porque disse. A política é um senhor, passa a ser um senhor da vida de muitas pessoas. E se ele exerce simultâneo, eu acho que ele não deveria, né? Eu acho que prejudica. Mas não sou contra alguém cristão, evangélico, que se envolva com política, né? Você mesmo, né? Como eu falei no início aqui, foi candidato a vereador lá nos anos 90. Sim. Você se arrepende desse envolvimento? De maneira nenhuma, né? Acho que tudo é um aprendizado, é um crescimento. Durante essa fase da minha vida, eu adquiri muitos amigos, assim, mas amigos mesmo, tá? Até hoje, né? Você, por exemplo, é um, né? Castilho, meu amigo, né? Amo Castilho, não sei o que eu tenho com aquele cara que eu gosto demais dele, né? Zequinha Miguel. Castilho, né? É sempre um bom papo, é sempre uma boa conversa. Meu Deus do céu. Eu vou trazê-lo aqui para contar a história, acho que 1h30 não vai dar tempo. Não dá. Muita história. E nós nos tornamos amigos porque sempre houve respeito à minha posição de evangélico. Sim. Né?
Aqueles que não me respeitavam, porque tinha dentro, né, do partido na época pessoas que não me respeitavam, que não gostavam, que achavam que eu nem deveria estar ali, né? Aí não criava, mas os que me respeitavam, eu também respeitava na posição de cada um e a gente se tornou grandes amigos, independente da política, né? Sim. Né, como o senhor foi candidato e foi candidato por um partido de esquerda, a esquerda tem muita dificuldade de conversar com os evangélicos, né? Tem. E os evangélicos parecem também fortificados, encastelados numa posição de direita. Sim. Mas há coisas que unem, né? O evangélico simpático à esquerda e o evangélico simpático à direita. Existe uma ponte aí para os dois caminharem juntos ou não existe? Atualmente está difícil. Está difícil, né? Está difícil porque polarizou muito, Cláudio. Uhum. Polarizou demais. Eu acho que eu sou daquela teoria que todo extremo é perigoso. Sim. Tanto extrema esquerda, extrema direita, os extremos são perigosos, né? Eu acho que a própria Bíblia nos orienta a sermos moderados, a moderação, né? É você ser uma pessoa equilibrada, certo? Então hoje está muito polarizado. Vou até puxar um assunto que você vai gostar. Como é que é o nome desse indicado do Lula, Messias? Jorge Messias, que é evangélico. Jorge Messias. Ele é evangélico, mas ele está apanhando muito na mídia evangélica. É mesmo? Porque... Mas ele é chamado de ponte entre os evangélicos. Pela esquerda. Pela esquerda, Mas a direita diz que ele é esquerdão e... Melancia. É verde por fora e vermelho por dentro. Não é? É mesmo. Apanha, é difícil. Não, é difícil. O presidente Lula teve agora, há algumas semanas atrás, com o bispo, que é da Assembleia de Deus. O Abner Ferreira? O Abner Ferreira. Ou o Abner ou outro de São Paulo, né? Não, Samuel. o Abner, que é do Rio de Janeiro, né? E foi ao Abner que o presidente Lula falou a primeira vez que iria indicar o Jorge Messias. Sim. Agora temos o caso do Ottoni de Paula, que era super identificado com a direita e agora começa a fazer um movimento. E eu imagino como é que o Ottoni de Paula está recebendo críticas, né? Porque é uma mudança realmente drástica, né? 180 graus. O Ottoni, ele é assembleiano, né? É assembleiano, mas ele fez um movimento antes da eleição dele e se tornou, se não me engano, não sei se chegou a se tornar membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E o Ministério de Madureira tem vida própria, ele não acompanha, né, os demais. E já há algum tempo, mesmo naquela primeira eleição, segunda do Lula, né, que você já via o Ministério de Madureira apoiando, né? Porque tem também o fator Benedita, né? A Benedita é assembleiana também. Benedita. Salvo engano, também é associada à Madureira e ela ajuda nesse meio de campo aí, mas é um terreno difícil. Difícil. Marina Silva, que hoje está no governo, também, né? Também é evangélica, mas é difícil. É difícil aceitar, porque essa polarização, ela está dizendo assim, todo partido de esquerda, a pauta dele é antibíblica. Sim. Antibíblica. A pauta de costumes, né? Então, questão de aborto, questão de união homoafetiva, o próprio empoderamento das mulheres. Empoderamento das mulheres. Essa pauta toda de esquerda é considerada antibíblica, né? Então, hoje, está todo mundo dizendo, não vote em partido de esquerda. Sim. Não é só o PT que está no governo. Não pode votar PDT, PSOL, PSB, nenhum desses, nenhum. E o senhor acha, você acha que pastores têm mesmo essa influência? De dizer, não vote em fulano e o rebanho não vota? Ou ela já foi maior? Eu acho que influencia, porque exatamente porque o discurso agora é esse. Então, você imagina, eu sou um pastor da Assembleia de Deus e aquela enxurrada de mídia dizendo não vote na esquerda, não vote na esquerda, porque então se eu
fica tão forte na mídia que se eu disser que eu estou votando na esquerda, vão dizer que eu sou a favor do aborto, que eu sou a favor das pautas, né, da esquerda, né? E fica muito complicado, né? Fica muito complicado. Pedro, como eu disse aqui, Angra é uma cidade agora, nesse momento da história, de maioria evangélica. O senhor nota essa influência evangélica no dia a dia da cidade? Quer dizer, esse peso eleitoral e censitário que os evangélicos têm, ele se reflete nas políticas públicas, no dia a dia da cidade? Olha, nas políticas públicas eu não noto muita influência, tá? Até porque não tem tanta representação evangélica assim no governo, né? Mas a gente nota no dia a dia da cidade, né? A gente vê, a gente parabeniza aí o pastor Edson Bezerra, né? Por ter inaugurado essa escola, né? Como é que é o nome mesmo? A Escola da Igreja Batista. No nome, inclusive, eu convidei o pastor Edson, quero estar com ele aqui, renovo o convite, inclusive, publicamente. Quem sabe tê-lo aqui vai ser Esqueci o nome. A Escola da Igreja Evangélica, da Igreja Batista. Né? Abriu lá uma escola, né? Eu acho que os batistas sempre foram muito bons de ensino, muitos institutos bíblicos, muitas escolas batistas que têm uma tradição, e eu acho que é um ganho para a cidade isso. Para toda a cidade, independente de ser evangélico ou não. É uma boa escola, uma escola séria, né? E a gente vê também as igrejas que assumem o desafio de estar nas comunidades mais carentes. Você percebe que há uma influência no dia a dia da comunidade, né? Amenizando o sofrimento de muita gente através de cesta básica, através de programas sociais e também através de orientação para os pais, para as crianças. E abaixo do radar, né? Um trabalho silencioso. Sim, sim. Né? Esse Como é o o mais... falou agora aí, tinha um curso de jiu-jitsu para 70 crianças. 70 crianças. 70 crianças que naquela hora em que estão no jiu-jitsu não estão fazendo nada errado. Sim, e ouvindo... por que eu apoiei o jiu-jitsu na igreja? Algumas pessoas me criticaram, mas um dos princípios do jiu-jitsu é a hierarquia. Então, a minha esposa, Enilza, ela tem vários anos, ela é professora no Belém. Sim. Então, o momento atual na escola está terrível, né? A falta de respeito dos adolescentes, de crianças também aos professores, Sim. a falta de noção de que a professora estaria para mudar a vida deles. E assim, é muito difícil ser professor ali, muito difícil, né? Fora o risco de você, de repente, levar uma agressão, como de vez em quando acontece aí na mídia, tá certo? Aí você quando chegou na igreja com o jiu-jitsu, não tem conversa, meu amigo. Ou você se adequa à hierarquia, ou você está fora do jiu-jitsu. Qual criança quer ficar fora do jiu-jitsu? Eu presenciei. O professor lá, o orientador, chegava, a criança entrava sem tirar o chinelo, está fora. Volta treino que vem aqui, que desse aqui você está fora. E se repetir, você está fora da turma. E aí as crianças foram entrando no eixo. Então, vai ensinando uma hierarquia, né? O senhor acha que o Brasil, em algum momento, vai ser um país de maioria evangélica? Porque as igrejas estão crescendo muito. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas o que acontece com essas maiorias, né? Porque, como eu falo assim... O pessoal fala, toda unanimidade é burra, né? Não, porque quando eu falo que nas políticas públicas, porque a gente tem visto prefeito que institui dia de Jesus Cristo, institui dia da Bíblia, institui... dia do evangélico. Tenta impor, né, a sua religião para o restante laico, né? O restante que não é de outra religião. É um risco nisso também, porque ninguém tenta impor, os prefeitos católicos não tentam impor a religião católica para ninguém, né? Não destitui nenhum padroeiro, né? Uma festa cristã, enfim. Ser um país de maioria evangélica não pode nos levar a ser um país evangélico-cristão, digamos assim, né? Não. Eu acho que isso é errado, né? Eu não concordo, eu sempre combati isso, acho, olha, nós não podemos impor o evangelho por força de governo. Sim. Jesus não impôs nada.
Para aceitar Jesus é quem quer, né? Tem um versículo-chave para mim sobre esse assunto que é, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Então, o próprio Jesus, que é o inaugurador desse evangelho de Cristo, né? Ele mostra e não impõe. Aí eu vou chegar assim, olha, eu vou colocar um presidente evangélico que vai colocar leis evangélicas que vai, né? Complicado. Complicado. Qual o futuro das religiões, Pedro? De todas elas? As pessoas estão cada vez mais sedentas, né? Por fé e por acreditar em alguma coisa. Acho que a religião não acaba nunca vai acabar, né? Sempre o ser humano tem uma necessidade de ter uma fé, né? Mesmo que seja acreditar que Deus não existe, não deixa de ser uma religião. É um tipo de crença, né? Exatamente. Ele crê que Deus não existe. Né? Graças a Deus eu sou ateu. Graças a Deus eu sou ateu. Pedro, quero te agradecer muito. Eu não sei se convido você a deixar uma mensagem, né? Porque eu acho que é um papo sobre religião, mas é um papo também sobre a vida das pessoas, né? Então, talvez você possa, como pastor, deixar uma mensagem de fé e de otimismo para as pessoas também, né? Que vão ouvir, que vão assistir o podcast. A minha mensagem para todos que estão aí nos acompanhando, né? É que você estude o Evangelho, né, para entender qual é o verdadeiro significado, né? Estude Jesus Cristo, a vida dele, as coisas que ele fez, os conselhos que ele deu e siga Jesus, né? Procure uma igreja séria também, né? Uma igreja que tenha uma base firme, sólida, que não seja de aventureiros, né? Procure uma igreja séria que você vai ser bastante ajudado para aprender a Bíblia. E seguir Jesus é mudança de vida, né? Mudança de vida, né? Se você quer melhorar sua vida emocional, principalmente, entender muitas coisas, ter paz na vida, se você seguir a Cristo, você com certeza já é um grande passo para você ter essa mudança de vida. Perfeito. Pedro Lucena, pastor da Assembleia de Deus, muito obrigado. Casado com a Enilze, pai de 3 filhos, né? Já é avô? 3 netos. 3 netos. Maravilhosos. Que bom. É? Agora está curtindo a vida de aqueles vovô. netos que você faz toda a vontade, né? Avô é para estragar neto. Né? Agora a minha filha tá brigando o tempo todo comigo. Por quê? Né? Você viu Eu brigava com ela quando era criança, né? Agora ela está brigando comigo. Não, pai, não deixa. Eu falo, não, eu sou avô é para deixar é para deixar. Pedro, muito obrigado, tá? E eu espero encontrá-lo em outras oportunidades. Tem muito assunto ainda para a gente falar, né? A gente está estreando esse espaço aqui, que é para conversar sobre a cidade, para conversar sobre vários assuntos. E com certeza eu vou chamá-lo outras vezes. Toma à disposição. Parabéns pelo espaço, está muito legal aqui. Parabéns pelo programa aí. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Tribuna Livre Podcast. Obrigado pela companhia e por fazer parte dessa conversa que só existe porque você está aí, né, do outro lado da tela, do computador, do celular, acompanhando essa conversa e refletindo junto com a gente. Isso que é o mais importante, né? Que essa conversa aqui produza reflexões, produza até mudança de atitude, eventualmente. Se você gostou do papo, compartilhe, coloque nas suas redes sociais e fique próximo, fique ligado para o próximo episódio, que terá mais entrevistas, novas histórias e debates que ajudam. E ativa a notificação. E ativa a notificação aí, o sininho. Sempre que a gente entrar com um podcast novo, você vai poder acompanhar. Segue o Tribuna Livre lá no site tribunalivrejornal.com.br e nas nossas redes sociais, @Tribuna Livre Jornal. Obrigado, Pedro, e até a próxima.